Boa noite a todos, boa noite, meus colegas, tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Como é que estão aí? Conseguem me escutar direitinho, gente? Boa noite, tudo bem? Preciso do contato. Tudo ok, professor? Pronto. Boa noite. Paloma pedindo contato. Ou Clara ou de Ícaro. Quando o Ícaro ou Paloma aparecerem aqui, eu... Ícaro já tá aí, Ícaro? Tem uma aluna, Paloma Brito, tá pedindo contato. Professor, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Quem está falando? É Adriano. Eu não estou conseguindo acessar as suas aulas na quinta-feira. Eu que está com eu não estou conseguindo ouvir bem, porque parece que tem outros microfones ligados. Está com ruído de fundo. Eu não consigo. Está me ouvindo agora? Repete aí. É porque eu não estou conseguindo acessar as suas aulas na quinta-feira no portal Aula. Tem aula disponível. Você não está conseguindo o quê? É quando eu chego lá na quinta para acessar a sua aula, por exemplo, não tem aula disponível lá no horário. O áudio está ruim para mim de lá para cá. Tem como você digitar? Não, é que eu não estou conseguindo acessar o chat também. Tá dando que eu sou participante dessa aula. Você não está conseguindo ter acesso ao chat? Na quinta-feira, porque na quinta não aparece sua aula lá disponível no horário que está na minha grade. Mas aí, se eu puder, os dias não tem nada. Você assiste sua aula como? Computador ou celular? Às vezes no computador fixo e às vezes no celular. Não entendi, não. Às vezes no fixo e às vezes no celular. Você tem computador e celular, é isso? Está assistindo? Agora eu estou no celular porque meu filho está no computador. O trabalho dele. Você consegue me assistir? Consigo. Pronto. Você consegue assistir minha aula, não é isso? E eu queria lhe falar que se não tem algum empecilho para eu assistir sua aula, por exemplo, no dia de hoje. Na quinta eu assisti e não consigo. Está cortando bastante. Adriano. É Adriano. Boa noite. É Zaredini, professor. O que ele está falando, professor, é que no dia que ele tem a aula do Senhor, que eu salvo engano é quinta-feira, ele não está conseguindo acessar a aula do Senhor na quinta-feira. Mas nossa aula não é quinta, nossa aula é dia de hoje. Ele deve ser de outra turma, por isso que ele entrou aqui. Provavelmente, né? É o que eu entendi. Mas que outra turma? Você é turma única? É a turma única, não, porque aparece dia de quinta na minha grade de horário. Fala para ele. Mas eu assisti de hoje. Não, pô, tá errado. Não tem como aparecer de quinta, não, poxa. Nossa aula de processo... Você está na turma de processo constitucional, aula dia de quarta-feira. Dia de quinta-feira, eu dou aula de teoria da Constituição, disciplina do segundo semestre. Deve ter algum erro, então. Mas eu vou verificar, viu? Eu acho que é agora na quarta. Você está confundindo, assim. Eu acredito que esteja confundindo. A aula de amanhã é aula para o segundo semestre, entendeu, Adriano? A aula de hoje é aula para o oitavo semestre, com processo constitucional. Entendeu? Entendido, professor. Um erro que eu acho que na hora que eu visualizei, deve ter visualizado desse dia. Por isso que eu me confundi no horário. Rapaz, está cortando demais o seu áudio, viu? Eu não estou conseguindo te ouvir bem, para mim. Infelizmente, Adriano. Mas assim, ó, se você consegue me ouvir, me ver... Hã? Eu entendi o que eu quis dizer, é porque o sinal aqui é ruim, mas entendi sim. Pronto.
horário. Tá bom, professor? Obrigado, viu? Agradeço. Nada, Juliano. Assim, desculpa não te ajudar mais, infelizmente, mas assim, se você estiver pegando teoria da Constituição, a aula é quinta. Se estiver pegando processo constitucional, a aula é hoje mesmo. Hoje à Mas noite, eu tô tá? pegando o processo constitucional mesmo, do 8º. Tá ok? Pronto. Tá bom, meu irmão. Colegas, nós vamos retomar o nosso conteúdo da aula passada. Nós falávamos de classificação das normas constitucionais e depois nós vamos falar um pouco sobre a organização do Estado. Eu vou depois dividir uma imagem com vocês em tela, daqui a alguns minutinhos, tá bom? Para vocês poderem acompanhar alguns conceitos. Depois eu torno voltar para a minha imagem, de fazer um ir e vir constante, tá certo? Nesses 8 minutos iniciais aí, vamos nos norteando enquanto conteúdos já direcionados. Nós iniciamos com poder constituinte e logo depois do poder constituinte, classificação das normas constitucionais. Pronto. Poder constituinte, classificação das normas constitucionais. Eu estou gravando essa aula, gente, mas eu vou fazer o seguinte também, eu vou gravar essa aula minha no celular, caso haja alguma intercorrência, alguma dificuldade de gravação, só por cautela, eu vou fazer a gravação também pelo celular, tá bom? Ops, deixa eu virar a câmera aqui. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Só porque eu estava online, mas eu comecei a prestar atenção agora, não percebi. Dando uma recapitulada da aula anterior, o senhor deu que assunto mesmo? Dando uma recapitulada da aula anterior. Foi que assunto mesmo que foi dado? É isso que eu estou escrevendo aqui, ó, aqui em cima. Poder constituinte foi o primeiro. Isso. Não é isso? Isso. Ah, classificação. Lembrei. Pronto. Poder constituinte da primeira aula, segunda aula, classificação das normas constitucionais, entendeu? Bem, Entendi. Retomando aí para a gente criar uma linha de raciocínio entre a classificação das normas constitucionais e evoluindo com... boa noite, Elisângela. Evoluindo com organização do Estado. E aí eu vou trazer para vocês o que de mais importante nós encontraremos em relação à organização do Estado. Eu quero que vocês estejam extremamente atentos nos tópicos que eu chamar a atenção. Em algum momento, claro, a atenção ela oscila um pouco maior, um pouco menor, mas vamos tentar criar esse foco. Quanto à classificação das normas constitucionais, só para a gente dar uma arrematada nesse conteúdo, nós vamos lembrar que as normas elas são classificadas em normas plenas, normas contidas e normas limitadas. Observem bem. Normas plenas. Tenta guardar, viu, gente, as características das normas plenas. O que é curioso é que muitas vezes nós nos perdemos em alguns conceitos. Observe aí as expressões que eu vou usar. Normas plenas. Assim, parta de um pressuposto. Qual é o pressuposto? Que a norma plena é aquela que, desde a entrada em vigor da Constituição, ela passa a produzir todos os seus efeitos. Isso é uma norma plena, portanto, ela é autoaplicável, autoexecutável, direta, imediata e integral. Ela não sofre redução de sua força por qualquer legislador infraconstitucional. Tampouco ela precisa de uma lei mediando o desenvolvimento de sua força, porque ela já é autossuficiente. É uma norma de autoexecutoriedade, autoaplicabilidade. Então, entrou em vigor a Constituição, publicada a Constituição, ela passará já a produzir todos os seus efeitos que lhes são pertinentes. Isso é uma norma, meus colegas, de caráter pleno. A norma contida, um pouco diferente da norma plena, ela pode sofrer a redução de sua força. Observe o termo, redução de sua força. É por isso, inclusive, que a norma contida, ela também é chamada de norma restringível. Por que norma restringível? Porque, justamente, ela pode sofrer uma restrição ou redução de sua força. É a pequena diferença, distinção que a gente guarda entre normas plenas e normas contidas,
ou restringíveis. Normas não integrais. Guarda isso. Ó, chamar a atenção de vocês aqui. Normas restringíveis, que podem, por serem não integrais, sofrer uma redução de sua força. O Constituinte deu à norma um caráter de extensão, de força muito grande, e essa força muito grande, ela pode sofrer uma redução pelo legislador infraconstitucional, diminuindo a extensão do seu alcance. O exemplo clássico, já falei na aula passada, o exemplo clássico é a ideia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Dizer isso é dar à norma uma força, uma extensão imensa. Imagine, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Dizer isso é ser extremamente permissivo, extremamente extensivo. Mas essa norma ela é chamada de não integral porque ela pode ter uma redução de seus efeitos. A não integralidade é a permissão que o Constituinte originário deu ao legislador infraconstitucional de reduzir a força dos direitos que a Constituição deu em 88. Então, quando é dito, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações ou as atribuições de lei, permitiu-se que o legislador infraconstitucional pudesse criar uma lei e mitigar, diminuir, por isso mitigar, diminuir a extensão da força dessa norma. Por isso, normas restringíveis, normas que podem sofrer uma diminuição de sua força. Normas plenas e normas contidas, elas andam aí de par e passo, muito próximas. Lembrar que as normas plenas, Maria Helena Diniz, uma doutrinadora, ela entende que as normas plenas, que sejam vistas como cláusulas pétreas, por exemplo, são poderes harmônicos e independentes entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa norma, que na classificação de José Afonso da Silva seria uma norma plena, para Maria Helena Diniz, por ser cláusula pétrea, ela é absoluta. Ela é uma norma absoluta. Claro que isso é variação doutrinária. O importante é nós percebermos os conceitos de características. O que muito nos interessa seriam as normas limitadas, porque as normas limitadas, uma vez que necessitem de uma lei futura para lhes desenvolver a aplicabilidade, essas normas limitadas, elas lidam diretamente com a inoperância do legislativo. E para combater a inoperância do legislativo ou a omissão legislativa, surge a possibilidade de ajuizamento de duas medidas. A ADIM por omissão e o mandado de injunção. São duas medidas protetivas de direitos constitucionais que, uma vez que tenham sido consagrados, nós não conseguimos usufruir porque o legislativo não criou a norma integralizadora, a norma que vai dar plenitude ou executoriedade ao direito constitucional. Pois bem, aí é o ponto que eu chamo a atenção de todos vocês. É o ponto crucial, gente, desses conceitos de classificação das normas constitucionais. Todos nós aqui estamos estudando classificação das normas constitucionais. Observe que eu fiz um en passant muito rápido por conceitos que nós havíamos iniciado na aula passada, mas para lembrarmos que o ponto nefrálgico, o ponto principal, é entendermos as normas limitadas. Por quê? Observe que as normas limitadas, elas são mediatas, contrário de imediatas. As normas mediatas significam que existe a necessidade de uma mediação entre a Constituição
e você, cidadão comum, onde uma lei que deve ser construída vai mediar o exercício do seu direito, invocando-se aí o exercício desse direito. O interessante é notarmos que o legislador, o constituinte originário, ele pensou assim: pois bem, eu vou dar aqui alguns direitos e vou permitir que os direitos sejam regulamentados no seu exercício pelo legislador, pelo Congresso Nacional, durante os anos vindouros, os anos seguintes. Só que esse legislador infraconstitucional, ele mostrou-se omisso, ineficaz, ineficiente. Ele não consegue realizar o direito. Por não conseguir fazer isso, o legislador infraconstitucional, ele padece de uma síndrome de inefetividade. A expressão, eu acredito que tenha colocado na aula passada, se não vai agora, síndrome da inefetividade legislativa. Observem a expressão, síndrome da inefetividade legislativa. Que significa dizer que, pela ideia de síndrome da inefetividade legislativa, o indivíduo que carece do exercício de um direito, precisando de uma lei, o Congresso Nacional não tendo confeccionado essa lei, pratica uma inconstitucionalidade por omissão. Porque deixar de fazer o mandamento constitucional também é inconstitucional. Vou repetir, viu? Para você bem entender. Deixar de realizar o mandamento constitucional é uma inconstitucionalidade. Que tipo de inconstitucionalidade? Por omissão. Deixar de realizar o mandamento constitucional é uma inconstitucionalidade por omissão. Então, lembre-se que as inconstitucionalidades, elas podem ser de duplo viés. Uma inconstitucionalidade por ação, a prática da conduta, ela contraria o que está escrito na Constituição, ou, pura e simplesmente, deixou-se de fazer. Uma inconstitucionalidade por omissão. Bem, diante dessa inefetividade legislativa, eu queria que você estivesse só atento à última expressão, inefetividade legislativa. Não pensasse somente como sendo do poder legislativo. Pode ser do poder legislativo ou do executivo. Isso, exatamente, Zahedine. A inefetividade legislativa, ela decorre de uma inoperância do Poder Legislativo ou do próprio Poder Executivo. Só para ver se a gente lembra aqui. Quando é que o Executivo é inoperante em uma atividade legislativa? Entendeu minha pergunta, gente? Quando é que o Executivo ele é inoperante na atividade legislativa? De que maneira? De que maneira? Elegível. Quando o Executivo deveria fazer uma proposta de lei, quando cabe ao Executivo uma iniciativa reservada de lei e ele não propõe. Entenda bem o que eu disse, ó. Quando, vou escrever a resposta, quando a iniciativa é reservada ou exclusiva do Poder Executivo. Quem deve propor a lei? O Executivo. Ele não propõe. Então não tem como o Congresso Nacional discutir e aprovar uma lei que sequer foi proposta. Um projeto de lei que sequer foi proposto. Então, o vício de iniciativa, muitas vezes ocorre também nessas omissões. O parlamentar, vendo que o projeto de lei nunca foi proposto pelo governador ou pelo presidente da República, dependendo da casa em que se esteja, ele faz a proposta. Só que ele não tinha capacidade para propô-la. Interessante, colegas, que... e as regulamentações também. Vou aí, Eduardo.
Também, meu irmão. Uma vez que a lei já existe e ela carece de regulamentação, existe uma omissão legislativa aí que decorre do executivo. Aí a ponta final. Na ponta inicial, quando sequer houve a propositura. Quando se deixa, é o que Eduardo Zahedini está mencionando, quando o próprio executivo ele não edita os decretos de caráter regulamentar. Compreenderam? Pois bem, essa síndrome da inefetividade legislativa, falei um pouquinho rápido, né? Síndrome da inefetividade legislativa pode ser combatida com uma ADIM por omissão ou mesmo com um mandado de injunção. São os dois caminhos aí utilizáveis para tal. Bem, quando a gente fala de classificação das normas constitucionais, temos que lembrar exatamente isso. Isso o que, Paulo? As características e o que são as normas limitadas. Por quê? Quando eu estiver falando de ADIM, quando eu estiver falando de mandado de injunção, eu vou dizer assim, ó, diante da inexistência da norma regulamentadora para normas constitucionais limitadas, ajuizaremos um ADIM. Eu não quero que isso soe difícil nem grego para ninguém. Olha o que eu disse. Quando eu estiver falando de mandado de injunção e ADIM por omissão, eu direi que essas ações elas vão combater a síndrome da inefetividade legislativa. E qual será o pedido dessas minhas ações? Que seja dado direito constitucional, já que nós não temos, muitas vezes, como obrigar o legislador a legislar. Mas eu quero resolver ali o conflito, a ausência de usufruição do meu direito. Lembrar apenas que nós vamos ter outros tipos de normas constitucionais curiosas, norma, por exemplo, de eficácia exaurida. Lembram-se dessa expressão? Norma de eficácia exaurida, quando o direito constitucional te é dado, altera ou ele é exercitável agora, por exemplo, uma das emendas constitucionais, a 106, ela adia a realização das eleições, redesignando-as para 15 de novembro. O adiamento das eleições só foi possível por emenda constitucional, mas o adiamento não vai ser para as eleições futuras, daqui a 2, 3, 4 anos. Foi esse adiamento para as eleições realizáveis agora, nesse ano de pandemia. Só que esse adiamento ele ocorreu por força de um momento de calamidade pública, de instabilidade institucional, que é o momento da pandemia, e, dado esse momento, dada essa circunstância, chamemos assim, acredito ser melhor, dada essa circunstância, a emenda constitucional, o artigo constitucional, ele vai ser aplicado de maneira ali imediata e tal, contudo, exaure-se após o 15 de novembro. Ela não produzirá efeitos futuros, servindo apenas como paradigma, em regra, de interpretação ou de controle de constitucionalidade. Pois bem, uma vez repassado o poder constituinte, repassada aí a conceituação sobre classificação das normas constitucionais, vamos a um outro conceito. Esse, inclusive, que levou a uma emenda constitucional muito recente, também, desse ano. E vamos entender um pouco sobre organização do Estado, o conceito de organização, escrevi errado, organização do Estado, que significará essa organização político administrativa. Essa organização política administrativa. Bem,
Eu vou usar uma expressão do Pedro Lenza, do professor Pedro Lenza, que eu acho interessante para todos nós entendermos esse tópico aqui. Eu vou, nesse instante, colocar aqui uns slides para vocês poderem acompanhar algumas conceituações. Mas o que eu quero desse conteúdo, gente, em regra, vai se resumir a um núcleo de alguns poucos artigos, gente. A gente vai falar de, talvez, muitos artigos, mas vamos nos prender, basicamente, aos artigos de 21 a 24. Por quê? Ora, porque o conhecimento desses artigos vai responder boa parte das questões que vocês tenham. Boa parte das questões que vocês enfrentem sobre o conteúdo de organização do Estado serão respondidas com o domínio desses conceitos. E aí eu vou precisar de grande atenção de vocês nessa linha, gente. Nós vamos falar, esse conceito de organização do Estado, ele vai do artigo 18 ao artigo 36. Olha aí. Artigo 18 ao artigo 36. A organização político-administrativa, Carol, é como se fosse realmente esse subtópico. E como é que isso se dará? Entende, Carol? Na organização do Estado. Primeiro, que eu quero que vocês tenham uma visão macro, viu? Uma visão maior, mais ampla, desse conjunto dos artigos que vão de 18 a 36. De 18 a 36. O que eu quero que vocês tenham em mente? O seguinte, ó. Ponto primordial. O que é organizar o Estado? Gente, quando uma Constituição é escrita, a Constituição ela tem que ter um núcleo. Qual o papel da Constituição? Antes de qualquer coisa, é organizar o Estado brasileiro. É pensar o Estado brasileiro. Como é que o Estado brasileiro será pensado? Eu vou ter União, Estados e municípios? Ou apenas União e municípios? Eu preciso ter vices, prefeito e vice, governador e vices? Ou somente o prefeito já é suficiente? O cargo de secretários e ministros de Estado, secretário de Saúde, secretário de Educação, deve ser preenchido por concurso público ou indicação do chefe do executivo? Quem deve manter a polícia? E as polícias, elas serão municipais, estaduais e federais ou somente estaduais e federais? Quem deve legislar sobre trânsito e transporte de mercadorias? Quem deve legislar sobre o comércio de material bélico? Quem deve fiscalizar as fronteiras? Isso é organizar o Estado, gente. Eu tenho uma série de atribuições, e o que vocês vão encontrar é exatamente isso. Nós vamos ter uma série de atribuições, e essas atribuições vão sendo jogadas, distribuídas entre os entes federativos. Compreende o que eu disse? As atribuições, elas passarão a ser distribuídas entre os entes federativos, de acordo com alguns critérios. Aí vem a pergunta que você pode me fazer. Quais critérios? Primeiro deles, ó. Primeiro critério. Princípio da predominância de interesses. O que significa dizer isso? Significa dizer que, para que eu diga de quem é a competência para exercer o fato ou fazer a condução dos serviços, para que eu diga de quem é a competência, eu me pergunto, vem cá, de quem é o interesse que está predominando naquele momento? É um interesse local? É um interesse regional? Ou é um interesse geral, nacional? De quem é o interesse? Porque se eu disser que o interesse é geral, a competência, meus colegas, será da União. Se eu disser que o interesse é regional, a competência será dos estados. Por fim, se eu disser que a competência é local, será dos municípios.
Ponderem bem isso. De quem é a competência para legislar sobre emissão de moeda? De quem é a competência para estabelecer feriados municipais, feriados locais? É a União que deve criar uma lei, criando aí os feriados nos diversos municípios do Brasil? Então, a partir da percepção de quem deve exercer a competência, eu tenho as suas distribuições. Só que o legislador constituinte, ele partiu também de um pressuposto. Qual foi o pressuposto? Ele, antes da Constituição de 88, curiosamente, inclusive, os municípios não tinham essa condição de autonomia. Então, as competências eram da União e dos estados. Ponto. Ou é de um ou é de outro. Aí o que o legislador constituinte fez? Pegou todas as competências da União e fez dessas competências texto expresso. Tudo que era competência da União está escrito no texto constitucional. Texto de 67. Não precisava dizer quais eram as competências dos estados, porque as competências dos estados, elas eram residuais. Em outras palavras, o constituinte originário dizia todas as competências da União. Estava lá escrito, era expresso no texto constitucional. O que sobrasse, o que remanescesse, que fosse residual, seria dos estados. Então, quando eu digo que a competência é da União, eu estou vedando ao Estado fazer. Eu estou impedindo que o Estado faça. Porque eu disse que era da União. Pô, ó, de que essa competência é da União. Então, eu estou impedindo o Estado de fazer. Competências dos Estados, elas são de sobras. O que não for, por óbvio, então, da União, que sobrar, é para os Estados. Com o surgimento da Constituição de 88, a ideia se seguiu bem parecida, contudo, as competências de União e municípios continuaram sendo competências expressas e a dos estados, competências residuais. União e municípios expressas, estados, o que sobrasse residualmente. Então, essa é a linha que nós vamos adotar. Então, vamos organizando nossas ideias. O que é organizar o Estado? Olha aqui. Organizar o Estado é meu gesto aqui, ó. Observem. É olhar a sociedade, gente, o país, de cima para baixo. Estou olhando aqui, ó, o país de cima para baixo. E olhando, eu digo, quem vai tomar conta dos recursos hídricos? Vou botar aqui a União. Quem vai cuidar das fronteiras? União também. A educação, eu vou dizer que pode ser suplementada, eu posso dizer que é complementar, mas eu vou colocar como atribuição comum de todos, de União, estados e municípios. Eu vou olhando a sociedade de cima para baixo e dividindo ou alocando atribuições. E eu faço isso sempre enquanto legislador, pensando assim, olha, qual o interesse que predomina aqui? Porque se o interesse for do país inteiro, eu não vou deixar com o município, pô. Se o interesse é apenas uma questão regional, então fique com estados. Então, a partir da ideia de interesse que predomine, eu vou distribuir as competências. Sabendo que quando eu distribuo as competências, eu não precisei dizer quais são todas as competências de cada um deles. Estados, União e municípios. Bastava que eu dissesse quais eram as dos municípios e da União. Porque quando eu digo que é do município, quando eu atribuo à União, eu estou vedando essa conduta aos estados. O Estado não poderá fazê-lo. Essa é a linha de raciocínio. Compreenderam, gente? E eu estou entrando aí no núcleo já do que é o nosso conteúdo da organização político-administrativa, a organização do Estado.
O interessante, pessoal, é notarmos que, para começarmos a falar de quais são as atribuições da União, quais são os tipos de atribuição ou de atribuições, eu tenho que delimitar algumas coisas. A primeira delas, como é que se formam os municípios e os estados? O que é autonomia? Começaremos, então, a falar dos artigos constitucionais que se referem a isso. E aí eu vou dividir com vocês, pessoal, alguns slides aqui para lhes nortear nesse conteúdo, tá bom? Depois dessa apresentação que fiz. Eu vou pedir só que depois alguém abra o áudio para me dizer se consegue visualizar, porque eu vou perder aqui o chat, viu? Enquanto eu estiver com um slide aberto. Vou compartilhar aqui a tela do slide, viu? Tá aparecendo já, professor. Show de bola. Eu vou só ampliar a tela aqui, viu, gente? No F5. Sem ficar ruimzinho. Bem, organização do Estado. Todos conseguem visualizar bem esse slide? Me dá um feedback aí, outros alunos. Tá aparecendo aqui para mim. Sim, professor. Pronto, perfeito. Sim. E a nossa organização... Oi? Tá aparecendo sim. Pronto, excelente, gente. Organização do Estado, análise do Estado, formação, competências e características. Nós vamos analisar os artigos introdutórios, os artigos 18, 19 e 20, com esses conceitos. Gente, os artigos 18, 19 e 20 são artigos simples. Tem muita... E ressalva, viu? Pouquíssimo cobrado, pouquíssimas são as cobranças em relação a esses artigos aqui. Ô, Paulo, quando você fala isso, é para não estudar? Óbvio que não. Quando eu te falo isso, é para você saber que, apesar de ser um conteúdo interessante e tal, não é a maior carga de cobrança em exame de ordem, em provas de concurso, não. O quantitativo de vezes que esses artigos aparecem em provas é ínfimo, quando comparado aos artigos de 21 a 24. Aí sim, os artigos de 21 a 24, com as competências da União, características, isso aqui, meu irmão, exaustivamente lembrado, exaustivamente cobrado. Então, a ressalva é, estuda, viu, meu velho? Lê esses artigos, macete, entenda o caput. Entenda o caput deles. Depois você lê os incisos, são vários incisos e tal, mas entender o caput desses artigos. 21 com 23, os ímpares, 22 com 24. Depois, análise dos artigos 25 a 33, fala dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Pois bem, vamos aí. A redação, como está no texto constitucional, não tem nada de novidade, é apenas para a gente otimizar o tempo, em vez de pedir, pega lá a Constituição, abre lá o artigo 18, em vez de, ao invés de fazermos isso, nós vamos à análise do artigo 18 de forma mais rápida. E disse assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil... Alguém me chamou? Não. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos autônomos nos termos desta Constituição. Pois bem, para não nos alongarmos muito, no artigo 18, eu construí as palavras-chave do artigo 18.
O que é núcleo desse artigo 18? Tá aqui, ó. É núcleo do artigo 18. Perdão. É núcleo do artigo 18. Os termos federação, república, autonomia, democracia e presidencialismo. Ô, Paulo, essas expressões, essas 5 palavrinhas, elas estão inseridas na ideia do artigo 18? Estão, meu velho. Entender que o nosso país é uma organização político-administrativa e que o que eu estou organizando é uma república federativa em que, em sendo uma república federativa, ela tem a junção de união dos estados, Distrito Federal e municípios, todos dotados de autonomia, onde, a partir do CAPT, eu tenho a noção de democracia e presidencialismo. Os conceitos de democracia e de presidencialismo se encontram no CAPT do artigo 18. Só para você ter uma noção rápida, república, res pública. A coisa pública, como deve ser tratada, num regime que não é confederativo, ele é uma federação, e essa federação, ela se distribui entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, onde a autonomia significará autogoverno, autogestão, autoadministração. O dinheiro do município é do município. Quem escolhe o prefeito do município é o próprio munícipe, não é o governador que nomeia o prefeito de uma cidade. É o próprio município que estabelece o dia do seu feriado, o seu dia festivo. É o próprio município que vai dizer se o dinheiro vai ser gasto com a criação de uma escola municipal ampliando ou se vai preferir investir na pavimentação da cidade. O artigo 19, por sua vez, eu vou voltar rapidamente, viu, colegas, ao artigo 18 dentro em pouco, para nós vermos como são os parágrafos desse artigo 18. Por enquanto, o caput de cada um deles. Cada um deles quais? 18, 19 e 20. No artigo 19, eu tenho condutas que são proibidas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que é que se proíbe? Eu vou colocar aqui os trechos. Vamos visualizando. Observem os verbos, viu, gente? Vou chamar a atenção de vocês para observação dos verbos e com que termos, quais termos eles se relacionam. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, subvencionar ou embaraçar o funcionamento das igrejas. Então, o Estado não pode estabelecer igrejas. O Estado não pode embaraçar ou impedir o funcionamento de igrejas. Salvo aquelas situações, viu, de mútua cooperação. Por exemplo, a pastoral da carceragem, em que existe aí uma vinculação entre Estado e igreja. Não pode, olha agora o verbo, recusar. Recusar igrejas? Não. Recusar fé aos documentos públicos. Uma certidão de nascimento criada em uma cidadezinha diminuta, pequenina, no interior do estado da Bahia, o estado da Bahia que tem mais de 400 municípios, tem o mesmo valor que uma certidão de nascimento confeccionada no município que é capital do estado de São Paulo, São Paulo. Não pode haver recusa, não pode se recusar fé.
fidedignidade aos documentos públicos. Por fim, não se pode criar distinções ou preferências entre brasileiros. Distinções ou preferências entre brasileiros. Por exemplo, você não pode, nós não podemos abrir um concurso público e dizer, olha, vou fazer aqui um concurso público no município de Santa Bárbara, mas só vão concorrer às vagas para motorista de ambulância aqui em Santa Bárbara quem provar que mora em Santa Bárbara. Para se inscrever no concurso, precisa trazer algum comprovante de residência de que está aqui como munícipe em Santa Bárbara. Se fizer isso, eu estou criando distinções ou preferências entre brasileiros. Eu estou preferindo o brasileiro de Santa Bárbara em detrimento do brasileiro de Feira de Santana. Eu estou criando distinções. Por fim, ler o artigo 20, que fala sobre os bens da União. Aqui, eu só coloquei, o que eu vou colocar aqui, passar um a um, meus colegas, são apenas os incisos, não fiz nenhum tipo de distinção estética em relação aos bens da União. Mas eu coloco assim, demoradamente, apenas para que vocês vejam e leiam um a um. Quais são os bens da União? Algo que é vago, subjetivo, algumas vezes. Imagine ler. Quais são os bens? O que é patrimônio da União? Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Olha o mundaréu de patrimônios que teria a União. As terras devolutas, frisar aí a expressão terra devoluta. O que é devoluto, Paulo? É devolvido, aquilo que é devolvido. As terras devolvidas. Como assim devolvidas? Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, as terras pertencentes a Portugal, com a independência brasileira, foram devolvidas à União, ao Brasil. São terras devolutas. Os lagos, os rios, e aí, colegas, para não ficar cansativo, uma série de incisos que compõem o artigo 20 do texto constitucional. Qual é a sugestão? Tem que ler, pô. Ler exaustivamente, ler cotidianamente. Sem isso, você não consegue responder questões. Agora, é uma leitura que você não terá grande dificuldade, não, viu? Só uma ressalvazinha. Ô, Paulo, o que mais se cobra do artigo 20? Se cobra muito, 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 muito. Do artigo 20, os incisos 11, quais são os bens da União? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, principalmente na expressão final, as terras tradicionalmente ocupadas. Em outras palavras, índio não tem terra. Índio ocupa. Índio vive sobre aquela terra e essas terras pertencem à União. Mesmo naqueles lugares, os que aqui viajam um pouco mais, sabem que em algumas localidades, para você passar na terra tradicionalmente ocupada pelo índio, você tem que pagar um pedágio. Está transitando por terras indígenas. De quanto é esse pedágio? É de R$ 4,20, R$ 3,80. De quanto é, professor? R$ 150, 200. Agora que tem a cédula de R$ 200, eles devem aumentar o pedágio deles para R$ 200. Eu não pago. Não pague não. Pense, viu? Então, nós temos aí o inciso 11 como sendo muito cobrado. As riquezas de subsolo, os recursos minerais, são patrimônio também da União. É necessário que vocês se lembrem, se recordem disso. Mas antes de falarmos de competência, vou fazer uma pausazinha, porque eu lhes disse que iríamos falar sobre o artigo 18. Eu vou tirar aqui, ó, essa imagem, vou interromper o compartilhamento, vou voltar aqui para dividir a imagem com vocês. Eventualmente pode ter alguma pergunta aqui no chat que eu deixei de responder. Professor, eu queria tirar uma dúvida só sobre a súmula 650, que fala sobre aldeamentos extintos. Sobre o quê? Aldeamentos extintos. Elementos extintos? Aldeamentos extintos. Aldeamentos. Isso, entendi. Isso. Quem está falando? É Carla. Carla? Serrinha. Isso. Tá, Carla. Porque ela, na verdade, questiona
No caso, o inciso 1 e 11. Deixa eu tentar diminuir só o meu áudio aqui, para ver se eu Certo. consigo ouvi-los melhor, tá bom? Certo. Porque pode ser aqui no meu computador, porque eu estou ouvindo tão cortada. Fala aí de novo. É porque eu vi um comentário aqui que o STF, na interpretação do dispositivo do artigo 20, Você no está caso, falando aí da demarcação de terras indígenas no processo do Supremo, é isso? é a súmula 650 que fala sobre não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Aí eu Mas fiquei na dúvida como eu tô com uma seria esse caso. dificuldadezinha, me perdoe, viu? Eu tô com uma dificuldadezinha de ouvir bem, porque tá cortando. Como eu tô sem fone de ouvido, não sei se é isso, mas o meu alto-falante é ruim. Você consegue, Carla, escrever no chat? Seria muito, Sim, muito pronto, ruim. Coloca agora no chat. Pronto. Escreva. E eu vou visualizar aqui, já volto e a gente vai discutindo. Pode ser assim? Pronto, pode ser. Sim. Coloca agora. Eu não sei se tu me ouviu direitinho. Conseguiu ouvir? Sim. Pronto, eu ouvi o sim. O sim eu ouvi. Pois bem, olha. Eu lhes dizia que nós voltaríamos ao artigo 18. Sim, ó, Carla, eu sei que você está falando dos bens da União, mas a gente retoma, viu? Logo que você conclua. Carol, ela disse que está com uma dúvida da súmula 650, professor. Elisângela nos diz, professor, o senhor disse que as terras devolutas são as terras devolvidas. Essas terras que estão beirando as estradas e rodovias são consideradas devolutas? Ó, o artigo constitucional não fala das terras devolvidas de beiras de rodovias ou ferrovias. Diz assim, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras. É um outro ponto. Agora, para responder especificamente sua pergunta, Lisângela, inclusive em ferrovias, a gente tem lei específica, eu não me lembro a metragem exata, mas salvo engano, 20 metros à margem direita, 20 metros à margem esquerda, não me recordo com exatidão a metragem, são bens da União. Então, assim, vai passar aqui uma ferrovia, ou passa aqui uma ferrovia, não pode haver edificação nem de um lado nem de outro. Então, as margens de estradas e ferrovias, elas pertencem à União. Carol fala, os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamento extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Sim, é a súmula, mas não mostrou a dúvida ainda quanto à súmula. A gente volta também, a gente fala. Pronto. Aí vamos lá. Artigo 18. O que é o artigo 18 da Constituição? O artigo 18, em que nós líamos o CAPT e tal, fazemos uma análise dele, é para sabermos o seguinte. No artigo 18, eu tenho ali Brasília é a capital federal, eu tenho formação, como se formam os territórios, eu tenho como se formam os estados, eu tenho como se formam os municípios. O que é extremamente importante que você entenda no artigo 18 a partir de seus parágrafos? Extremamente importante entendermos como se formam os municípios. Meus amigos, pense num parágrafo cobrado, lembrado em provas. E aí nós vamos relembrar exatamente o parágrafo 4º do artigo 18, formação de municípios. Como se formam, vou escrever aqui, viu? Como se formam, formação de municípios. Ô Paulo, como é que se dá a formação de municípios? Qual o regramento para tal? Pois bem, o texto nacional nos vai dizer o seguinte, que os municípios podem ser formados, para tal, existirá uma lei federal estabelecendo um prazo em que podem haver as propostas legislativas para a criação de novas cidades. Quem cria cidade, quem cria um município novo, é o Estado. Então, o município não é criado a partir de uma discussão dentro da Câmara de Vereadores. O município é criado por uma discussão na Assembleia Legislativa. Então, é o Estado quem cria
um de seus municípios. E, por fim, seguindo dois passos introdutórios. Eu tenho que fazer um estudo de viabilidade municipal e ouvir a população diretamente interessada por meio de plebiscito. Paulo, pois não, meu filho. Você falou muito rápido. Beleza? Então vamos fazer o passo a passo disso. Como é que se cria um município? Tá aqui, ó. Para criar um município, eu preciso de estudo de viabilidade municipal. Professor, o que é o estudo de viabilidade municipal? É o estudo de verificação da possibilidade daquela localidade gerar riqueza, desenvolver-se economicamente. Ser viável economicamente. Ô, Paulo, peraí. O que foi, filho? Como é que eu vou ter um estudo de viabilidade municipal e eu conheço uma cidade que tem 2.000 habitantes ou 3.000 habitantes, diminuta, que foi criada há 20 anos atrás e possui as mesmas condições, as mesmas características, sem qualquer tipo de evolução, pior, vivendo, como alguns dizem, viu? Alguns dizem. Vivendo da prefeitura. Ninguém vive da prefeitura, viu? Do ponto de vista técnico, a prefeitura é apenas um espaço físico. Você pode viver do município, mas não da prefeitura. Mas é o que comumente as pessoas dizem. Ó, o cara está vivendo do município. Vivendo como do município? Está vivendo do município porque tem lá os cargos que estão sendo ocupados por várias pessoas e tal, pessoas do povo, enfim. O povo de várzea do poço, né? Então, o que existe para que se crie um município? Primeiro passo, estudo de viabilidade municipal, que deve ser publicado, esse estudo, os resultados desse estudo deve ser publicado e divulgado na forma da lei. Então, tem que haver ampla publicização daquela viabilidade municipal, da condição de ser a localidade viável economicamente. É viável? Pode gerar riqueza? Show de bola. Qual é o próximo critério? Eu tenho que ouvir a população diretamente interessada por plebiscito. Eu tenho que ouvir a população diretamente interessada por plebiscito. Não esqueçam, plebiscito é plebe, plebe é povo. Ouvir o povo. Qual a diferença de referendo? Por que não é um referendo aí? Porque se fosse um referendo, o município já teria sido criado. Olha o meu gesto, gente. O município já teria sido criado. Aí o povo seria chamado e perguntar-se-ia ao povo. Gente, criei aqui já esse município. Mantém? Deixa ele? E aí você responderia sim ou não. Isso seria um referendo. Confirmar, referendar é confirmar. Você confirmaria ou não a existência do município já criado. No plebiscito, não. No plebiscito, você chama o povo para saber se o povo quer que se crie ali um novo município. Então, estudo de viabilidade municipal, ouvir o povo diretamente interessado, a população diretamente interessada, por meio de plebiscito. Ouviu? Está tudo certo? Tudo em conformidade. Agora vamos para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais votarão pela criação dessa nova cidade. Se for aprovada, parabéns, se criou uma nova cidade. Eu me lembro, inclusive, quando do falecimento do filho de Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos, o clã dos Magalhães, muito forte, né? E se criou a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Na época, a gente brincava, eu ainda na faculdade, a gente brincava dizendo, pô, quem nasce em Luiz Eduardo Magalhães será chamado de quê? Se é feira, é ferense. Se é em Serrinha, é serriense. Se é Barrocas, barroquense. Se é em Luiz Eduardo Magalhães, Luiz Eduardo Magalhense. Eita! Quem nasce em Luiz Eduardo?
Você era chamado de quê? E aí, mas isso, claro, decorreu do fato de termos aí uma força política muito grande. Houve o estudo de viabilidade municipal, houve a oitiva da população diretamente interessada, a escolha do nome da localidade. E aí eu fico com saudades, né, das cidades que chegam a ter nomes poéticos, né? Boa Vista do Tupim, ou nomes que remetem à própria história da localidade, Itaberaba, Itabuna, toda palavra que começa com Itá é pedra, em Tupi-Guarani. Então, cidade da Pedra Preta, Itaberaba, Itabuna, e nomes que nos convidam até isso, Itatim, que nos convidam a conhecer a própria história da cidade. Né? Ipirá, Cabeça de Peixe. E aí eu pergunto, e Luiz Eduardo Magalhães, né? Enfim, isso é uma... Quando eu sou muito contrário, gente, muito resistente a você fazer homenagens a clãs, a famílias, né? Isso, a clãs, a famílias, porque você dá uma vantagem eleitoral muito grande. Isabela, e quem nasce no Junco. E meu pai, coitado, que nasceu em Caldas de Cipó. Hã? Quem nasce no Junco é junquense. Eu não entendi, não. Cortou aí pra mim. Quem nasce no Junco é junquense. Quem nasce aonde? No Junco. No Junco. Aonde? No Junco. Pedra da Ponta Aguda, faz menção ao lindo morro que tem aqui. Aqui é onde, Viviana? É onde é Pedra da Ponta Aguda. Um lindo morro que tem aqui. Itatim. Ah, tá. Ó, colegas, o que eu acho interessante, e por isso eu recrimino e vou dar justificativa disso, viu, gente? A propaganda eleitoral, influências eleitorais, elas são muito marcadas pelo sobrenome, pô. Vocês já viram assim, ó? Pesquisa de opinião política espontânea. É assim, você pergunta, você vai votar em quem? Mas você não dá as alternativas, né? João, Maria, José ou Lucas? Você não dá alternativa, você pede pela espontaneidade. No imaginário popular, as pessoas tendem a votar nos nomes ou sobrenomes com os quais eles estão mais familiarizados. Imaginem, meus colegas, aqui em Feira de Santana nós temos uma avenida, a Avenida Noide Cerqueira, que é recente. Nós temos uma outra avenida, a Avenida Artêmia Pires, também uma avenida recente no Brasil, aqui em Feira de Santana. Imagine se você tem um neto ou bisneto dessas pessoas e que elas queiram se candidatar a um cargo eletivo em Feira de Santana. Essa pessoa ela já sai com uma vantagem política muito grande, porque o sobrenome já é um sobrenome conhecido, pulverizado. Todo mundo conhece Antônio Carlos Magalhães e Antônio Carlos Magalhães Neto. Mas o filho, Antônio Carlos Magalhães Filho, foi eleito várias vezes senador, tem uma vida política e muitos sequer conhecem a imagem estética de quem é Antônio Carlos Magalhães Filho, pô. Você já viu Antônio Carlos Magalhães Filho? Mas ele tem uma história política também robusta. Mas era o nome que fazia era o nome que fazia a vitória eletiva. Entendeu? Pois bem, o que eu estou mostrando? Como se criam cidades no Brasil, estudo de viabilidade municipal, população diretamente interessada e o nome escolhido aí, que vai batizar a cidade, tem uma influência e uma força políticas muito grande. Ressalva a gente. Ô Paulo, se cobra a criação de estados em provas, cobra-se. É muito mais simples. Como é que se cria um estado? Você não tem estudo de viabilidade municipal. Como é que se cria um estado? População diretamente interessada e uma lei complementar federal. A população vai ser ouvida.
Onde é discutida essa lei? No Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. E aí você tem a possibilidade de criação de um novo estado. Por exemplo, o estado do Pará, que é um estado imenso, né? Já tivemos algumas propostas de divisão do estado. As propostas eram transformar o estado do Pará em Maracás, Pará, e haveria Itapajós, salvo engano. Seriam os termos na divisão do estado. Da mesma forma que Goiás foi dividido, e nós tivemos Goiás e Tocantins, Mato Grosso dividido, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, temos as possibilidades de criação, de alteração, seguindo essas regras. Mas, por mais que eu saiba que estados podem ser cobrados nos seus critérios de criação, muito mais se cobra criação de municípios. Ponto. Aí, meus colegas, chegamos ao ponto agora nefrálgico, o ponto principal da aula. Vou beber um gole d'água. Oi. Ponto principal da nossa aula. Eu disse para vocês o seguinte, gente, nós vamos muito falar sobre a organização político-administrativa, muito falaremos sobre a organização do Estado. Mas quais são os artigos primordiais para isso? Artigos de 21 a 24. Repito, artigos de 21 a 24. Quais são as características? O que norteia? Quais são as expressões? Gente, antes da análise específica dos artigos, entender algumas palavras. Vou colocá-las aqui. Eu, nesse instante, volto para o slide e apresento a vocês. Quais são essas expressões? Nós vamos entender a distribuição de competências. Lembra do princípio da predominância de interesses? Competências expressas, competências residuais, pronto. Nós vamos entender, meus colegas, que as competências elas serão de dois tipos. Competências legislativas e competências administrativas. São os dois núcleos de competências. Competências legislativas e administrativas. Em outras palavras, gente, eu tenho competências para legislar, e eu digo de quem é a capacidade legislativa, se é do município, do estado, de quem será. E nós temos competências para administrar. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai administrar isso aqui? Então, gente, nós vamos dividir as competências em dois blocos. Ou a competência é para legislar, ou a competência ela é para administrar. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Tá bom? Agora, as competências legislativas, eu vou exibir isso para vocês bem organizadinho, viu? Porque eu gosto de escrever. As competências legislativas, elas serão de dois tipos. Elas serão competências privativas ou concorrentes. Pronto. Paulo, existe competência legislativa exclusiva? Não. Não existe. Show de bola, Lucas. Geralmente, não. Sempre. Nós vamos ler as competências de cunho administrativo. E os verbos estão, Lucas, na sua forma infinitiva. Zelar, guardar, administrar, organizar, declarar, autorizar, aprovar. Sempre na forma infinitiva, viu? Os verbos. Então, vamos lá. A competência legislativa, ela nunca será exclusiva. A competência legislativa, gente, nós chamaremos de competência privativa. Guarda isso, por favor. A competência legislativa, ela é privativa. Quando não for privativa, ela será concorrente. E as competências administrativas, elas serão competências ou exclusivas,
ou serão competências comuns. Guarda aí, gente, por gentileza, essas expressões. As competências, elas serão ou exclusivas ou comuns, quando forem competências para administrar. Vamos ver se você entendeu o que eu falei. Você não está lendo a Constituição. Mas me diga se a frase que eu vou dar a você, se ela está certa ou se ela está errada. Escute. Compete exclusivamente à União legislar sobre direito financeiro. Vou escrever. Compete isso, Ricardo já respondendo, exclusivamente à União legislar sobre direito financeiro. E aí eu perguntei, isso é verdadeiro ou falso? No mínimo, Clara, no mínimo. Primeira linha que a gente tem que adotar é essa. Primeiro, a frase ela tem sentido? Compete exclusivamente à União legislar. Aí eu não quero saber mais o que está escrito. Já está errado. Para que ela começasse corretamente, teria que estar escrito assim, ó. Compete privativamente à União legislar. Vocês entenderam, gente, o que eu falei? Então, muitas vezes o cara mata dezenas de questões, responde várias provas de concurso, somente se ele entende esse conceito introdutório, pô. Somente se ele entende que competência legislativa, ela é privativa ou concorrente. E a competência para administrar, ou competência material, ela é exclusiva ou comum. Compreenderam? Vamos dividir aqui agora, mais uma vez, gente, um slide para vocês poderem visualizar aqui e entenderem o que eu estou mencionando, tá bom? Quando entrar aqui, eu fico sem imagem de vocês, viu? Pois bem. Alguém pode abrir um áudio para mim, só para me dizer se vocês estão conseguindo visualizar, gente? Tá sim, professor. Pronto, excelente. Vamos lá, competências. Quais são as competências que nós temos? É exatamente o que eu estava verbalizando para vocês. Deixa eu beber só uma aguinha. É exatamente o que eu estou verbalizando para vocês, gente. As competências, elas são de dois blocos. Ou ela é uma competência administrativa, é a material, competências materiais, ou elas são competências legislativas, para legislar. As competências materiais são de dois tipos. Ela é uma competência exclusiva, somente da União, ou ela é uma competência comum, é da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, as competências materiais, elas são de artigos ímpares. De artigos ímpares, as competências materiais. A competência, ou ela é exclusiva, repito, somente da União, e uma competência que não pode ser transferida a terceiro, indelegável, não pode ser transferida a terceiro, se a União não praticar, não exercitar, se a União não bem administrar, não pode transferir essa atribuição para terceiro, ou a competência ela é comum, cabendo a muitos. Quais são esses muitos? Ou a própria União, ou os estados, ou aos municípios.
Já as competências legislativas, elas são ou privativas ou concorrentes. Privativas, elas são da União, com a possibilidade de delegação. Pausa. O que é que se delega, como se delega e a quem se delega? Você tem que ser capaz de responder isso. O que se delega, a quem e como? Nesse instante eu respondo. Então, competências elas serão, no ato de legislar, ou privativas ou concorrentes. Essa competência concorrente, ela segue algumas curiosidades. Nós vamos a essas curiosidades. A competência concorrente significa dizer que a União vai criar normas gerais, os estados podem suplementar, mas se não tiver a norma geral, o estado legisla ou legislará com plenitude. Então vamos lá, dividindo parte a parte aqui para vocês bem entenderem. Me ajudem a completar. As competências materiais são, ou administrativas, elas são de quais tipos? A pausa que eu estou dando aqui é para você responder em seu juízo aí, viu? Sua casa. As competências materiais, elas são competências. As competências materiais, elas são competências. Bote sua cabecinha para ir pensando e respondendo. Elas são competências exclusivas ou comuns. Observe que os artigos 21 e 23 trarão os verbos na forma infinitiva em todos os incisos, o que Lucas lembrava um pouquinho lá atrás. Estão nos artigos 21, somente a União, e 23, União, Estados e Municípios. Uma dica importantíssima. O infinitivo indica a ação que é propriamente dita, sem situá-la no tempo, desempenhando uma função semelhante a um substantivo. O infinitivo é o nome do verbo. Está sempre terminado em R, nunca terá outra terminação. Exemplo, caminhar, correr, andar. Por que eu trouxe isso da língua portuguesa? Para você entender um pouco melhor os artigos 21 e 23, meus colegas. Eu vou fazer uma... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Nas competências materiais, eu vou interromper esse compartilhamento, voltar para nossa imagem de tela. Ó. Aqui. Colegas, então vamos lá. Competência privativa. Que tipo de competência é essa? A competência privativa é uma competência legislativa. Competência exclusiva. Que tipo de competência é essa? É uma competência para administrar ou uma competência de caráter material? Eu pedi para que vocês observassem os artigos 21 e 23. Foi o pedido que eu fiz. É como se nós abríssemos aqui nossa Constituição, artigo 21 e 23. É como se eu fosse lendo apenas, meus colegas, a primeira palavra de cada um desses incisos. A primeira palavra de cada um desses incisos. Olha o que eu terei. Compete à União manter, declarar, assegurar, permitir. Então, gente, se você está diante de uma prova de concurso, prova de exame de ordem, e está lá, compete à União. Se essa competência for exclusiva, estará no verbo, com verbos na forma infinitiva. Ô, Paulo, mas aí eu vou confundir o que é exclusivo com o que é comum. Não, cara. Você sabe por que você nunca vai se confundir? Porque você tem que caminhar com bom senso.
Professor, lembro de constitucional que explicou a diferença exclusiva e privativa e eu nunca esqueci. Você pode falar de forma resumida? Posso. Andrei, posso, Andrei, relembrar isso, essa questão da delegação ou não. Na ideia exclusiva, eu não tenho a possibilidade de delegação. É minha atribuição e eu não transfiro a ninguém. Vou te dar um exemplo simples. Compete à União, inciso 2, declarar a guerra. Quem pode declarar guerra? A União. Imagine aí, até por bom senso, meus colegas, imaginem vocês se o Estado da Bahia pudesse declarar guerra à Bolívia ou aos Estados Unidos, ou quem quer que seja. Imaginem o quão absurdo isso poderia soar. Imagine, colegas, Bahia declarando guerra. Pior, se isso fosse competência não exclusiva, fosse competência comum. Se Feira de Santana pudesse declarar guerra. O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, dizendo: vou declarar guerra à China. O bom senso não será um guia. Compreenderam? Agora, vamos a uma competência que é comum. Para vocês perceberem a distinção, gente. Competência comum. Olha o que é dito. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Poxa, até o bom senso nos indica que isso deve ser cuidado de todos. Eu sei que tanto no artigo 21 quanto 23 os verbos estarão na forma infinitiva. Mas quando eu vou diferenciar que é a competência comum, da competência ser comum, da competência ser exclusiva? O bom senso. Percebe que aquilo que é exclusivo, sendo indelegável, por que não pode ser delegado? Dada a importância do tema. É competência exclusiva da União ou comum entre União, Estados e municípios emitir moeda? Compreenderam, gente? Então, nós vamos sempre nos guiar por uma sensação de bom senso, de razoabilidade. Entendeu? Eu estou lendo que eu vi ali a expressão só se for no Paraguai. O que nós temos? O bom senso nos guiando para o que é a competência comum da competência de caráter exclusivo. Paulo, qual é a chance de competência exclusiva e competência comum ser cobrada? Pititica. Agora, e o conceito de competência legislativa? Aí, meu irmão, muito grande, pô. Muito grande. Porque a competência para legislar toda hora é pausa para reflexão. Toda hora a competência para legislar é usurpada. O que significa dizer que a competência ela é usurpada? Significa dizer que tem Câmara de Vereador legislando sobre direito civil, que é competência privativa da União. Tem câmaras de vereadores legislando sobre direito do trabalho, que é competência privativa da União. Todo momento, pô. Então, a todo momento nós percebemos o erro na criação de uma lei. Ô, Paulo, e por que isso é tão importante nós falarmos nesse momento de revisão? Por um motivo, gente. Porque a lei confeccionada errada, por vício de competência, ela tem que ser retirada da ordem jurídica com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Ô, Paulo, quando é que eu vou saber que tem vício de competência? Você vai fazer sua prova de exame de ordem, meu velho, com a Constituição nas mãos. Constituição nas mãos. Aí se fala lá de um direito qualquer e você pensa assim, pô, mas como eu vou saber se é competência da União, dos Estados, dos municípios? Qual é o tipo de competência? Meu irmão, uma Constituição razoável. Essa aqui minha, ó, velhinha. Tem um índice.
onde aparecem as expressões. Por exemplo, vou buscar a palavra imunidade. Deixa eu ver onde a Constituição falou da expressão imunidade. Fui aqui no meu índice, imunidade, suspensão, artigo 53. Então, a Constituição falou em imunidade no artigo 53. De quem é a competência para legislar sobre trânsito e transporte, que eu falava no início da aula? Olha lá no índice constitucional, quem fala sobre trânsito e transporte, leia, encontre o artigo, e lembre-se que quando nós falamos de competências, eu estou falando de competências dos artigos de 21 a 24. É agora verificar de quem é a competência, e se no caso que me foi dado, quem legislou, legislou respeitando o ato competente para tal. Vocês entenderam, gente, a lógica que eu estou trazendo, construindo com vocês? Então, de que era a competência? Quem deveria fazer ou construir ou edificar a norma? Pois bem, lembrar que a competência, vou frisar mais uma vez, isso é quase um mantra. Quase um mantra. A competência para legislar é privativa. Para administrar é comum ou exclusiva. Como se dá a competência privativa? Quais são as características da competência privativa? Estou escrevendo aqui. Da competência privativa. Competência privativa é uma competência legislativa que pode ser delegada. E eu perguntava, a quem se delega? Vou escrevendo, viu? Para ajudando. A quem se delega? A quem se delega? A União pode delegar aos Estados. O que se delega? É o artigo inteiro que pode ser delegado? Aquela atribuição do artigo inteiro? Não, meu colega. Se delegam questões específicas. Como é que se delega? De que maneira? Esse gesto aqui é para mostrar de que maneira se delega. Como se delega? É por medida provisória? Decreto legislativo? Por lei ordinária? Por lei complementar? Como se delega? Por lei complementar. Então, a quem se delega o que e como? Compreenderam, gente, o que eu disse? Vou voltar aqui aos slides para nós percebermos isso. Olha lá, voltando aqui aos nossos slides. Espera aí. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vou pontuar parabenizando quem respondê-la, viu? Bem, competências materiais. Vocês estão conseguindo visualizar já aí, gente? Sim. Perfeito. Competências materiais. Vamos às competências privativas. Está no artigo 22, parágrafo único da Constituição. Gente, observe que até então, tudo que eu falei, eu não li os incisos. Eu estou me atendo ao sentido das expressões, viu? Que é a base para vocês produzirem bem. Artigo 22, parágrafo único. Diz assim. Lei complementar poderá, não é uma certeza de que ocorrerá. Poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. O que se extrai do artigo 22? As perguntas e as respostas. Como é que se delega, por lei complementar,
É uma lei complementar que pode fazer essa autorização. E vai autorizar a quem? Aos municípios? A União vai delegar aos municípios? Não. A União delegará aos estados. E o que será delegável? Questões específicas dos conteúdos, das matérias relacionadas no artigo 22. É isso que é delegável. É isso que eu quero que vocês entendam. Compreenderam? Pois bem, eu já sei o que é competência privativa. Lembrar, as competências elas podem ser legislativas ou materiais. A material ela é exclusiva ou comum. A legislativa ela é privativa ou concorrente. Segunda parte, competência concorrente. Eu coloquei em negrito, vou colocar aqui exibição maior, para que vocês possam ter uma melhor visualização. Servem bem aqui, ó. Competências legislativas. A concorrente. Concorrer, colegas, não é disputar. É estar lado a lado. O que é a ideia de competência concorrente? As competências legislativas concorrentes, no artigo 24, eu negritei o núcleo dos parágrafos, o que é importante para que vocês conheçam. Pois bem. Artigo 24, parágrafo 1º. Na competência concorrente, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União vai se limitar-se a estabelecer normas gerais, regras gerais. Regra geral, salário mínimo vigente no Brasil será de R$ 1.045. Pronto, regra geral. Só que essa competência da União para criar uma regra geral, para legislar sobre normas gerais, não impede, não exclui a competência suplementar dos estados. Ressalva, só existirá suplementação se existir a norma geral. Você não pode suplementar o que não existe. Compreenderam, gente? Eu tenho uma regra geral, estabeleci o salário mínimo de R$ 1.045, mas aqui no estado da Bahia eu posso suplementar e dizer que o salário do comércio será de R$ 1.200. Eu dou um plus, uma suplementação, um algo a mais, uma droguinha para quem malha. Um plus, um algo mais. Se bem que eu estou falando essa bobagem aqui, uma droguinha a mais, aí vai que o menino diz, poxa, meu professor disse que é bom tomar a droguinha, que é um plus, é um suplemento, eu quero ficar forte, eu vou fazer isso. Eu lembro até de alguns alunos. Não vou citar nomes. Pois bem, parágrafo 3º. Se não houver a norma geral, inexistindo lei federal sobre normas gerais, portanto, se não houver lei federal, a norma geral, os estados exercerão a competência legislativa plena. Não tem lei geral, os estados legislam livremente, de maneira plena, para atender às suas peculiaridades, portanto, para atender aos seus interesses. Porque não existe a lei federal, a lei que cria a norma geral, aí o Estado vai legislar plenamente. Pô. Contudo, o surgimento futuro, por isso superveniência, para quem desconhece o sentido da expressão superveniente, é posterior, é futuro. A superveniência de lei federal sobre normas gerais. Então, quando surgir a lei geral, que era faltante, sobre normas gerais, haverá suspensão da norma estadual naquilo que for contrário. Ô, Paulo, e se a norma federal futura não for contrária à norma estadual? Aí as duas vão concorrer no sentido de vigorarem lado a lado. Se houver contrariedade, a norma estadual será suspensa.
visualizem, guardem com o olhar de vocês. Nós sabemos, gente, que nós somos alunos com sentidos razoavelmente aguçados, ou mais ou menos, em um sentir ou outro. Como assim? Nesse instante eu vou falar para vocês de uma ideia de competência. Deixa eu tirar só aqui a imagem, vou interromper o compartilhamento. Para voltarmos aqui. Imaginem, meus colegas, que nós temos alunos mais ou menos visuais. Temos alunos que são mais auditivos. Eu tenho que vão me escutar, não precisam nem levantar a cabeça aqui para desenvolverem bem. Tem alunos que precisam ver, porque só vão absorver o conteúdo a partir daquilo que ele veja. Observe que, quando eu falei de competência privativa, eu negritei as partes essenciais do nosso assunto. As partes essenciais do nosso assunto, colegas. Artigo 24 tem 4 parágrafos. Normas gerais, União, parágrafo 1º. Suplementação, os estados, parágrafo 2º. Terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, estados legislam plenamente. A superveniência, ao meu gesto, surgimento de lei futura, suspende a eficácia da norma estadual naquilo que for contrário. Beleza, gente? E aí vem a importância do tema que nós estamos trabalhando. Foi uma matéria publicada no site. Leonardo! O Leonardo saiu e já voltou. Ligeiro. Beatriz! Beatriz! Foi embora. Beatriz! Tô falando isso para constranger, viu? É para não sair mesmo. Se fosse uma aula presencial e você estivesse levantando para dar seu pinote, eu ia fazer zoada. Aqui, neste momento final, é clamar. Porque depois da saída, né? Fica apenas o registro. Beatriz! Saiu. O buzu. Eu lembro. Saudades, viu? Dessas aulas físicas presenciais. Aconchegantes. Diga-se em passagem. Deixa eu voltar. Eu quero só dizer que eu vou compartilhar a última parte do slide. Mas enquanto estiver compartilhando, se alguém fugir, eu vejo. O chat registra, viu? Só para deixar claro. Não estou ameaçando, não, viu? Só estou dizendo que eu vejo. Observe bem, compartilhando aqui, por fim, caso a gente se discutiu competência, para a gente matar não, para nós concluirmos, e bem concluirmos, o nosso encontro de hoje. Tá? Isso, inclusive, é capaz de algum coleguinha estar mandando mensagem para Beatriz, dizendo: Beatriz, o professor estava fazendo lá a zoada com o seu nome. Inclusive, estava ali chamando no eco. Inclusive, se tiver algum coleguinha aqui, que pudesse gravar a aula, gravando áudio, somente nessa parte final, no WhatsApp, eu chamando Beatriz. Se quiser, se prepare, viu? Pra você gravar. Vamos lá, grave aí. 1, 2, 3... Beatriz! Beatriz! Não vai fazer resenha depois com a menina, não, viu? Que coisa curiosa. Olha que coisa bacana. Veja aqui comigo. STF reconhece...
Subiu muito. STF reconhece competência concorrente de Estado, Distrito Federal, municípios e União no combate à Covid-19. Você já imaginou se isso fosse uma questão do exame de ordem? Onde essa matéria foi publicada recentemente, em abril agora, para o mês 9, 5 meses atrás, quase que exatamente 5 meses atrás, porque foi no dia 15 de abril, o STF reconhecendo competência concorrente entre os estados. E aí, o texto dessa matéria, se vocês procurarem no Google, vocês encontrarão o texto na sua integralidade. Observe, o plenário... poxa, subi muito. O plenário do Supremo Tribunal, por unanimidade, confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo governo federal na MP 926/2020 para enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, em sessão realizada. Sabe o que as provas fazem? Pegam um trecho como esse e fazem uma pergunta que não tem nada a ver com o trecho. É apenas para explorar o conceito de concorrência, competência privativa, competência concorrente, competência para legislar e tal. E observe que estava se discutindo uma ação direta de inconstitucionalidade. Em suma, gente, é um tema altamente importante. Seria interessante vocês tentarem se aprofundar cada vez mais sobre isso. O erro mais comum que aí eu vejo, visualizo, é essa dificuldade do aluno, né? As Beatrizes, elas saem. Ana Beatriz saiu também. É muito comum nós termos condutas nos municípios e estados que são conflitantes, equivocadas, com vícios de competências. Compreenderam? Deixa eu ver só a pergunta de Elisângela. Sua disciplina é comparada ao primeiro namorado. A gente se apaixona, mas quase nunca se casa com ele. Eu me apaixonei por penal, mas vou casar com constitucional. Se eu me convencer constitucional, vai ser minha preferida. Se Deus nos permitir, viu? Vá para cima, Elisângela, de constitucional. Segunda fase do exame de ordem, que é fácil. Contudo, vocês vão ver realmente a facilidade de constitucional no segundo bimestre, que é quando a gente cria as peças, eu ensino como é que confecciona-se, é o caminho, é o passo a passo de cada uma delas. No mais, 10h25, eu vou finalizar a aula aqui com esses tópicos. Na próxima, nós vamos salvo engano, organização dos poderes, que aí eu falo de poder legislativo, salvo engano. Eu vou verificar como foi que eu distribuí essa ordem. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. O que eu puder lhes auxiliar, fico feliz que vocês tenham ficado, na sua maioria, assistindo aqui nossa aula, tá bom, gente? Eu gravei a aula, gravei também no celular, logo vou disponibilizar o link, tá bom? Beijo forte para cada um abraço para cada um de vocês, tá bom, gente? Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Deixa eu só interromper essa gravação aqui também.